Pessoal, a última função que a gente vai estudar são os sais. Os sais são substâncias nada mais do que as que não se encaixam em ácidos e não se encaixam em bases, ou seja, os sais são compostos iônicos, ou seja, se dissociam quando a gente dissolve ele em água, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. A gente tem um que a gente conhece bem, que é o cloreto de sódio, o NaCl. Então, quando a gente joga ele na água, ele vai liberar Na+, mais Cl-. Então, como é uma substância iônica, libera íons. Então, a gente tem hidrogênio sais e hidroxissais. Hidrogênio sais são sais ácidos e o hidroxissais são sais básicos, ou seja, esse daqui tem hidrogênio na sua fórmula, esse daqui tem OH na sua fórmula. Então, a gente não utiliza para os sais a questão de força do sal, a gente utiliza solubilidade. Então, para a gente saber a solubilidade do sal, primeiro a gente olha para o ânion, ou seja, o que tem carga negativa. A gente olha o ânion, olha para quem ele está ligado. Por exemplo, se a gente pegar o Cl-, se a gente estiver ligado com um desses três cátions aqui, ele vai ser insolúvel. Se ele está ligado com qualquer outro que não seja esse, ele vai ser solúvel. Então a gente tem uma tabelinha dos ânions, tem uma tabelinha para falar se ele está ligado a esses que estão aqui no meio, ele é insolúvel, se ele está ligado a esses que estão aqui no campo, ele é solúvel. Então, para a gente nomear um sal é praticamente igual quando a gente foi nomear uma base. A gente pega o nome do ânion, que provém geralmente do ácido, e o cátion, que é o nome do metal que está ligado ao ânion. Então, por exemplo, KBr, a gente tem o potássio e tem o bromo. Então, brometo de potássio. A gente tem Al2, ou seja, alumínio ligado com sulfato. Então, a gente tem sulfato de prata. Lembra que a terminação ato é quando a gente tem oxigênio na formulação do cátion. Do cátion não, perdão, do ânion. E quando a gente tem o eto é quando a gente não tem o oxigênio. Então, o sal, geralmente, ele é formado quando a gente mistura um ácido com uma base. Quando a gente mistura um ácido com uma base, o cátion H+, e o ânion OH- vai formar água. Ou seja, a gente tem um H ligado com um OH, a gente tem H2O. Então, por exemplo, se a gente mistura esses dois aqui, ó, a gente tem um ácido com uma base. A gente vai formar um sal e água. Então, sempre quando a gente mistura um ácido e uma base, a gente forma um sal mais água. Isso daqui é uma reação de neutralização total. Ou seja, o sal formado é um sal neutro, não é um sal ácido e nem um sal básico. Mas a gente tem neutralização parcial. Por exemplo, aqui ó, a gente ligou um ácido com uma base. A gente formou um sal ácido e uma molécula de água. Então, por ter um H na molécula do sal, a gente sabe que é um sal ácido. Nesse caso aqui, a gente ligando um ácido com uma base, a gente formou um sal básico com uma molécula de água. Por ter o OH aqui, a gente sabe que é um sal básico. E a gente tem o bicarbonato de sódio. Esse daqui a gente utilizou no nosso foguete. O que acontece? O bicarbonato de sódio, quando a gente mistura ele com um ácido, porque o bicarbonato de sódio é um sal ácido. Então, quando a gente mistura ele com ácido, ele vai formar um sal, uma molécula de água e vai formar CO2. Esse CO2 aqui é o responsável por dar propulsão no foguete. É ele que começa a inflar a garrafa e quando a gente libera, ela sai voando. Então, o bicarbonato de sódio libera CO2. A gente pode usar ele como fermento também para fazer o bolo crescer. Então, aqui a gente tem algumas utilidades do sal, da base e ácidos no nosso cotidiano. Por exemplo, se a gente pegar o ácido fosfórico, ele é muito utilizado em adubos e conservante de refrigerante. O ácido sulfuroso, ele conserva alimentos, bebidas e serve também como branqueador de roupas. O ácido fluorídrico,
ele corrói o vidro, a gente usa para ele fazer a marcação no vidro. E a gente tem um ácido clorídrico, que também foi usado em câmeras de gás, até hoje em dia lá no Mississippi, nos Estados Unidos, é usado também. O ácido sulfídrico é o responsável pelo mau cheiro do ovo. O ácido nítrico é usado para a produção de TNT. O ácido acético é o nosso vinagre. Esse daqui é um ácido orgânico. A gente estuda ele quando a gente estuda química orgânica. Nas bases, a gente tem o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica. A gente tem o hidróxido de magnésio, esse daqui é o leite de magnésio, que a gente toma quando está com queimação. A gente tem o hidróxido de alumínio, esse daqui é utilizado na estação de tratamento de água. A gente joga ele lá, ele se mistura com as moléculas e decanta no fundo para a gente conseguir limpar a água. Na questão dos sais, a gente tem o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Ele foi muito valioso na antiguidade, que a gente utilizava ele para conservar alimentos. Daí que veio o nome de salário, que é do cloreto de sódio. Muita gente recebia pagamento em sal. A gente tinha sulfato de cálcio, que é o componente do gesso e do giz, que escreve na lousa. Nitrato de prata, a gente usa na cauterização de feridas. Nitrato de sódio é utilizado em fertilizantes. Carbonato de cálcio está presente no mármore. O hipocloreto de sódio é um alvejante, a gente utiliza ele para limpeza porque ele é antibactericida. E o fluoreto de sódio tem no creme dental. Ele interage com o esmalte do dente e fortalece o nosso dente. Então ele é um anticário. Tudo bem? Sim.